Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom pessoal? Nós vamos aqui solucionar uma atividade que eu passei para vocês, tá? Com uma atividade complementar. Temos aqui a questão 1, vamos lá, questão 1. Antes de calcular a questão 1, vamos aqui só relembrar alguns conceitos matemáticos que é importante para a resolução dos nossos problemas, tá bom? Então deixa eu só mudar aqui o pano de fundo para a gente poder trabalhar melhor, tá? Deixa eu só colocar aqui um pano de fundo, um básico, tá? Quadriculado. Então, bora lá. Primeiro passo, vamos lembrar as áreas de algumas figuras. Por exemplo, como é que eu calculo a área de um retângulo? Eu tenho aqui a base e aqui eu tenho a altura. Se eu quero calcular a área, ou seja, essa medida da superfície que eu estou rachurando aqui, basta eu obter o seguinte: a área vai ser a base vezes a altura. Beleza. Num retângulo que é quadrado, tá? Eu tenho aqui a medida do lado que eu vou chamar de L e aqui de L. Se eu quero obter a área desse quadrado, basta multiplicar L vezes L, né? L vezes L, como vocês já estudaram potenciação, é L elevado à segunda potência. Beleza, maravilha, né? Por exemplo, se eu quiser calcular a área do triângulo, a área do triângulo é bem tranquila, tá? Pensem inicialmente no retângulo, tá? Vou dividir esse retângulo na metade. Como eu já sei a área do retângulo, né? A gente já sabe a área do retângulo corresponde à base vezes a altura. Então, como se tivesse a base aqui desse lado, tá? Que é esse comprimento que está aqui em cima, a base, e aqui é a altura, tá? Como eu só tenho a metade, então vai ser a área, que vai ser base, deixa eu colocar aqui a área. A área vai ser a base vezes a altura, só que pela metade, né? Isso, ó, dividido por 2. E aqui a área do triângulo. Pensemos agora no trapézio, tá? Eu vou colocar aqui, ó, acho que não vai cair, mas eu vou colocar do trapézio por questão de informação. Observe que aqui eu vou ter a base, né? Uma base, no caso ele vai ter duas, vou botar Bzão, que é para dizer que a base é maior. Aqui a base menor, que é um Bzinho, e aqui a altura. O que a gente vai fazer com ele? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro trapézio idêntico e completar aqui, olha que maravilha que eu vou fazer. Eu vou completar isso aqui para formar o quê? Um retângulo. Olha só que eu formei aqui. Formei um retângulo, né, com a junção desses dois trapézios. Essa medida aqui, como ele é igual ao Bzinho, né, vou botar um Bzinho aqui. E aqui vai ser o H e aqui em cima vai ser o Bzão, tá bom? Então, o que eu vou fazer? O lado desse retângulo é Bzão mais Bzinho, vezes a altura, né? Que é H aqui, ó. Pronto, então a área do trapézio vai ser quem? A área do trapézio vai ser o Bzão mais o Bzinho, que é a base, né? Base maior mais base menor, vezes a altura. Só que aqui é um retângulo, né? Como eu quero só do trapézio, eu quero só a metade da área desse retângulo grandão. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Então, aqui é a fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza, relembrando esses conceitos, vamos relembrar algumas outras coisas também. Por exemplo, a raiz quadrada de 25. Por que eu estou lembrando isso? Isso aqui vai dar 5. Isso aqui é como se eu estivesse justamente calculando o lado de um dos quadrados, tá? Por exemplo, de área 25. Digamos que a área desse quadrado seja 25 metros quadrados. Se eu quiser descobrir o lado, basta calcular a raiz quadrada da área. Então, aqui ele vai ter 5 metros de lado e aqui também 5 metros de lado. E você obtendo 5 vezes 5, que é a área desse quadrado aqui. Tranquilo? Por exemplo, a área raiz quadrada de 144 vai dar 12, né? Como se eu estivesse calculando o lado, né, de um quadrado que tem lado 12, certo? Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 12. 12 vezes 12 vai dar 144, né, metros quadrados, ok? Outro exemplo aqui tranquilo seria raiz quadrada de 1296. Deixa eu só escrever novamente. 1296. É como se eu estivesse calculando, aqui vai dar 36, né? Justamente o lado de um quadrado de lado 36, né? 36 aqui, 36 aqui. Aqui vai dar 1200. Deixa eu só repetir aqui. 296, ok? De lado. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, né?
vamos aqui responder a nossa atividade. Voltando lá, já sabemos as fórmulas, agora vamos só aplicar. Então, a questão diz o seguinte: Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa? Ok. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Então, vamos lá, então. Nós temos a planta da cozinha aqui, ó. Perceba que eu tenho um retângulo, um quadrado e um triângulo, certo? Então, para calcular a área total, eu tenho que calcular a área desse retângulo aqui que eu estou pintando de roxo, né? A área desse quadrado que eu estou pintando de vermelho e a área do triângulo que eu estou pintando em azul, ok? Aí, pessoal, vamos agora calcular de forma separada, tá bom? Cada uma das áreas desses polígonos. Não, o primeiro, a gente sabe que é base vezes altura. A base é 2, a altura é 3. 2 vezes 3, nós vamos ter 6. 6 o quê? Metros quadrados. Agora vamos calcular a segunda área, que é a área desse quadrado. Ele tem lado 2, né? Então vai ser 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2, que vai dar 4 metros quadrados. Agora lembra daquele macete da área do triângulo. Imagina como se ele fosse um retângulo e depois divide por 2. Então vou imaginar ele um retângulo. Esse lado aqui é 2. 1 vezes 2 vai dar 2, né? Só que como é um triângulo, eu tenho que dividir ele por 2, tá? Tenho que dividir por 2, porque só é a metade da área. 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 metro quadrado. E agora eu somo. 6 mais 4 vai dar 10, 10 mais 1, 11. Então, resposta correta, item D, tá bom? Questão 2. Dona Lilá vai cercar um pedaço retangular do seu quintal, para lá plantar salsinha e outros temperos. A área reservada ao plantio de salsinha e outros temperos é de... Bem, basta multiplicar a base pela altura, ou no caso, comprimento vezes a largura. Então, seria o produto de 17 vezes 23, né? A área disso aqui vai ser 17 vezes 23. Isso aqui vai dar 391, tá? Basta você fazer a multiplicação aí rapidinho. Você encontra 391 metros quadrados. Então, resposta correta está no item A, 391 metros quadrados. Questão 4. O tabuleiro de damas, assim como o xadrez, é formado por 64 quadradinhos. Num tabuleiro semelhante, com 144 quadradinhos, quantos quadradinhos haveria em cada lado desse tabuleiro? Bem, se a gente tem 64 quadradinhos para formar um quadrado, então isso quer dizer que a área desse quadrado vai ser em função dessa quantidade. Então, se eu calcular raiz quadrada de 64, eu vou obter 8, ou seja, 8 quadradinhos em cada lado. Então, para obter a quantidade de quadradinhos de lado do novo tabuleiro, é a raiz quadrada de 144, que vai dar 12, né? Resposta correta, letra C. Se você ainda tem dúvida com relação a isso, basta multiplicar 12 vezes 12, que você encontra 144, ou seja, 144 é como se fosse a área do quadrado que você está calculando. Então, bora lá, então, prosseguir a nossas questões. E aqui a questão 5, né, que todo mundo está com dificuldade nela, então vamos fazer com calma. O piso de um quarto formado em formato quadrado, né, será totalmente revestido com 144 lajotas quadradas, ok? Se cada lajota tem 0,3 metros de lado, então o lado do piso deste quarto em metros mede. Então vamos lá. Primeiro passo, calcular a área desse piso, né? Eu sei que cada lajota tem 0,3 metros de lado e é quadrada. Então eu tenho que multiplicar 0,3 vezes 0,3 para obter a área de uma lajota, tá? A área de uma dessas lajotas aqui, tá bom? Então, para multiplicar o número decimal, eu transformo em fração, né, gente? Então vai ficar 3 sobre 10, porque só tem um número após a vírgula. E aqui 3 sobre 10, porque só tem um número após a vírgula. Aí vamos lá, 3 vezes 3, que vai dar 9. 10 vezes 10, que vai dar 100. Então vai ficar 9 sobre 100, né? Metros quadrados, tá? Deixa dessa forma aqui mesmo, tá? Que a gente vai já calcular a área total. A área total vai ser o produto de 144 lajotas multiplicado por a área de um dos quadradinhos, que é 9 sobre 100.
Isso aqui vai dar 1.296 sobre 100. Isso aqui é a área total do quarto, ok? Eu não dividi ainda para justamente a gente calcular a área dele. Então, como é que eu vou descobrir o lado? É a raiz quadrada dessa fração aí, né? Então, a raiz quadrada disso aqui vai ser quem? Ó, raiz quadrada de 1.200... Opa! Estou botando 9 antes do 200. 296 sobre 100 corresponde ao lado do quarto, né? Que a gente fez agora há pouco alguns exemplos. Qual a raiz quadrada de 1.296? É 36. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, por que é 36? Porque 36 vezes 36 dá 1.296, né? Então, vai ficar 36 dividido por 10, que é 3,6. Porque só tem um zero, então só vai ter um número após a vírgula. Então, o lado vai ser correspondente a 3,6 metros, tá bom? Prosseguindo aqui, questão 6. Uma caixa de sapato fechada tem as seguintes dimensões: 6, 2 e 4, né? Beleza. Qual a área total dessa caixa? Bom, primeiramente, a gente tem que calcular a área de cada pedaço desse aqui, né? Então, vamos calcular a primeira área. Aqui eu tenho 6, né? E essa medida aqui vale 4, tá bom? Essa medida aqui vale 4, então vai ser a área da base aqui, 4. 6 vezes 4 vai dar 24, então vou só colocar aqui 24 metros quadrados, né? Que não faz muito sentido uma caixa de sapato ter essa quantidade total de área, né? Você vê em centímetros, mas tranquilo. 6 vezes 4 aqui novamente, eu vou ter 24 metros quadrados. Eu estou calculando a área desse quadrado aqui, tá bom, pessoal? A área desse quadrado não, desse retângulo, desculpa. Não é um quadrado, é um retângulo. Então já foi a desses dois aqui. Só que eu já tenho 48 metros quadrados, né? Agora falta somar essas áreas que estão aqui na lateral, na borda, né? 4 vezes 2 vai dar 8. Então aqui é 8 metros quadrados. Aqui, no caso, eu vou ter 4 desse lado aqui também, ó. Porque tá paralelo, né? 4 vezes 2, 8. Aqui é 8 metros quadrados. Já que é diferente, aqui o lado é 6, ó, a base é 6. Corresponde a esse lado aqui. 6 vezes 2, 12. Aqui eu vou ter 12 metros quadrados. E aqui também do mesmo modo, 12 metros quadrados. E agora é só somar. Vamos lá, então. 12 mais 8, 20. 12 mais 8, 20. 20 mais 20, 40. 40 mais 48 vai dar 88. 88 está na letra D de dado, ok? Vamos lá, questão 7. Aqui a gente já pode usar aquele conceito da área do trapézio, né, que a gente introduziu anteriormente, mas vamos fazer pelos polígonos que a gente já conhece antes de fazer pelo trapézio, tá bom? Considere como unidade de medida um quadradinho de malha quadriculada abaixo, né? A figura mostra a planta de um terreno com algumas medidas indicadas. Qual a área desse terreno? Eu acho que essa introdução aqui não tem nada a ver com a questão, tá? Vocês desconsiderem, tá bom? Então, a questão começa a partir daqui. A figura mostra a planta de um terreno com algumas medidas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o lado da frente e o lado de trás. Qual a área desse terreno? Poderia utilizar o conceito da área do trapézio, né? Seria somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Mas eu vou fazer de um modo diferente, tá? Eu vou escrever isso aqui novamente, esse trapézio. Eu vou ter assim, ó. Olha só o que eu tenho aqui. Aqui tudo é 34, certo? Só que essa base menor aqui é 16. Então, daqui para cá é 16. Deixa eu só apagar aqui esse 34. Se daqui para cá é 16, né? 16 não, perdão, é 10. Tá bem aqui, ó. Vou circular. É 10. E aqui eu tenho 34. E aqui tá dividido de igual modo, né, pessoal? Esse lado aqui é igual a esse. Então, para 34 falta quanto? Falta 24. Então, aqui eu tenho que ter 12. E aqui eu tenho que ter 12, ó. Por quê? 12 mais 10 mais 12 vai dar o total, que é 34. Tá bom? Maravilha. Então, basta calcular a área desse triângulo, a área desse outro triângulo e a área desse retângulo aqui, que ele tem altura 16. 10 vezes 16 vai dar 160, vou colocar de vermelho. Aqui vai dar 160.
Aqui no caso a altura é 16, eu vou multiplicar 12 vezes 16, dividir por 2, né, que é a área do triângulo. 16 vezes 12, dividir por 2. Aqui vai dar o seguinte, 2 vezes 6 vai dar... 2 vezes 6 vai dar 12, né? Deixa eu só voltar aqui. Deixa o 2, vai 1. 2 vezes 1, 2, né? É mais 1, 3. Ok. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1. Somando isso aqui vai dar... Deixa eu tá fazendo muito bagunçado. Deixa eu fazer isso aqui de forma diferente. Eu acho que por esse jeito vai dar muita conta para vocês. Vou fazer então pelo jeito que eu ensinei, tá bom? Que é um jeito bem mais tranquilo. Que é só somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2, tá bom? Então bora lá. Primeiro passo. Calcular a área do trapézio, tá? A área do trapézio, ela é dada por... A área do trapézio é dada por base maior, que é 34, que a gente fez agora há pouco, né? Mais a base menor, que é 10, vezes a altura, e dividir isso aqui por 2. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Quem é a base maior é 34. Quem é a base menor é 10. Quem é a altura é 16. E quem é, no caso aqui, eu vou dividir por 2, tudo isso, né? Então vai ficar, a área vai ser igual 44 vezes 16 dividido por 2, tá? Posso dividir o 16 por 2, que vai dar 8. Então é a mesma coisa que multiplicar 8 vezes 44. Vou fazer na outra folha, tá? Vou pegar 44, multiplicar por 8, tá? Que eu estou dividindo. 8 vezes 4, 32, deixa o 2. Vai 3, 8 vezes 4, 32, mais 3, 34. Então vai dar 342, né? Deixa eu vir aqui. Acho que eu somei errado aqui. Pera aí, pessoal. 8 vezes 4, 32. Deixa o 2, vai 3. 8 vezes 4, 32. Mais 3, vai dar 35. Perdão. 352 metros quadrados. A resposta está na letra D, tá bom? Usando a área do trapézio. Daquele outro jeito também dava certo? Dava, só que ia ter muito trabalho e eu não quero que vocês tenham trabalho, né? Por isso eu introduzi a fórmula bem no início da aula. A fórmula da área do trapézio, você pega a base maior mais a base menor e divide por 2. Maravilha, né? Então vamos aqui à questão 8, que na verdade é a 7. E diz o seguinte, o triângulo ABC na figura abaixo é equilátero. Sabe-se que a sua área é 2 centímetros quadrados e que P, Q e R são pontos médios de AB, BC e AC, respectivamente a área do triângulo, ou a área do quadrilátero APQR é. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, a questão é um pouco complicada, mas como a gente é esperto, eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês aqui. Basta você dividir isso aqui, ó, em triângulos, tá? Aí você vai ter o seguinte, lembra de fração? Isso aqui corresponde ao quê? Ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, o seu denominador é 4. A 2 quartos da área. Mas a área total não é 2? Então, eu estou calculando 2 quartos de 2. Certo? 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Acabou a questão. A questão vai dar a letra C, 1 centímetro quadrado. Pronto. É só usar a ideia de fração que vocês já aprenderam. Questão 9. Considere o retângulo ABCD, né? E P o ponto médio de CD, AB igual a 2 centímetros e BC igual a 4. Vamos lá. AB igual a 2. Aqui igual a 2. Certo? Aí vamos lá. O que mais que ele diz? BC igual a 4. Então, daqui para cá é igual a 4. Ótimo, maravilha. Então, a área desse retângulo grandão, somando com tudo, vai dar 2 vezes 4, 8. 8 centímetros quadrados, né? Mas a questão acabou aí? Não acabou, ele quer saber a área rachurada, né? A área da parte rachurada é, novamente, a sacada de dividir isso aqui em vários triângulozinhos, tá? No caso aqui a gente vai dividir em vários triângulos e usar a ideia de fração de novo, tá? Aqui é a ideia da fração, pessoal. Maravilha, né? Então vamos lá, a gente vai dividir em quantos triângulos? Em 8, né? 8 triângulos. Só que a minha área vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos de um total de 8. Então, é 7 oitavos, né? Vocês já aprenderam fração.
Então a gente vai representar 7/8 de 8 centímetros quadrados. Aí quando você multiplica isso, você corta 8 com 8, você vai ter 7 centímetros quadrados, tá? Então a área vai ser a letra B. Muito tranquilo também, utilizando a ideia de fração. Questão 10. A figura seguinte está dividida em 6 quadrados. Beleza. Considere a unidade de medida a área do quadrado menor. Ok, aqui vai ser uma unidade de medida, unidade de medida, unidade de medida. Maravilha. A área da figura é... Então, vamos dividir tudo isso aqui em pequenos quadradinhos, né? É isso aí que a gente vai fazer, tá? Vai dividir em pequenos quadradinhos. Tá? Então, vamos dividir aqui todo mundo em pequenos quadradinhos. Deixa eu só voltar aqui essa linha que foi mal dividida. Pronto. Olha que maravilha. Então, basta contar as unidades de medida, né? Estou botando U para representar a unidade de medida, tá bom? Mas não precisa tudo isso não. Basta saber o comprimento de um lado e do outro. Aqui vai dar 4 unidades de medida de lado, vezes 5 unidades de medida do outro lado. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, aqui vai dar 20 unidades de medida em relação ao quadradinho, né? Então, vamos lá. A resposta correta vai ser letra C, 20. Só usar a fração, pessoal. Vocês já aprenderam. Vamos lá. Questão 11. Se para cobrir cada metro quadrado de telhado são usados 20 telhas francesas, então, para cobrir um telhado com as dimensões indicadas na figura abaixo, serão necessárias. Bem, uma banda do telhado corresponde à área desse retângulo, né? Que vai ser 4 vezes 10, que vai dar 40 metros quadrados. Só que eu tenho 2, né? Tem o outro lado aqui, tá? 2 vezes essa área vai dar 80 metros quadrados. Só que para cada metro quadrado eu utilizo 20 telhas. Então eu tenho que multiplicar 20 vezes 80. Né? 8 vezes 2, 16. Aí vai ficar 1.600 telhas. A resposta correta está na letra C de casa. Então está aí, pessoal, a solução da nossa atividade de áreas de figuras planas. Né? Uma atividade um pouco complexa, para algumas questões foram mais bem trabalhadas. Mas está aí a atividade para vocês, tá? Desejo a todos bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Ah, não esquece de deixar o like e nem comentar o vídeo. Um abraço.